principal. Era mais comum o jogador ter o sonho de jogar na seleção, né? Você nota essa diferença hoje? Porque Cara, hoje o jogador quer jogar na Europa. Não sei se você tinha já nessa idade o sonho de jogar na Europa e tudo mais. Ó, ou era a seleção? na nossa época, nós tínhamos ciclos e fases. Clube, seleção e ir pra fora. Você só ia pra fora depois que você passasse praticamente pela seleção, Pois é. porque é onde você ia ser visivelmente conhecido. Um pouco dessa geração, a gente precisava pelo menos de um brasileiro, um campeonato brasileiro, ou pelo menos um ano ali jogando bem. Hoje o cara joga, sei lá, 6 jogos, tô sendo generoso ainda, hein? Joga 6 jogos e aí a imprensa já tá falando pro cara ser convocado. Ou você fazia um ano regular pra ter uma oportunidade na seleção brasileira, ou tchau. Porque nós estamos criando realmente, a geração que nós estamos criando agora, primeiro que é uma geração de preguiçoso. É uma geração de jogador de futebol preguiçoso. E outra, é uma geração de não me toque. Cara, mas o futebol é exatamente isso. É o dedo na cara, é o contato, é você tocar no cara, é você discutir com o cara dentro de campo, é você brigar no bom sentido com o cara dentro de campo, você sempre respeitando ele. Terminou o jogo, acabou. Você não pode fazer mais nada hoje em dia. Coisa que é um absurdo que eu vi outro dia. Muita audiência. Vocês estão vendo que vocês estão acabando com o futebol? Vocês estão destruindo aquilo que é chamado de a arte de jogar futebol. Futebol é arte, futebol é alegria, futebol é contato. Futebol é você discutir com o cara dentro de campo. O futsal tem essa cultura do drible, da caneta, isso aqui é uma coisa que é necessária para jogar bem, porque o espaço é muito pequeno. Mas a gente tem visto nos últimos anos, no futebol de campo, os caras se ofender quando alguém faz um drible desses, sabe? Faça sempre. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Ele fazia o que ele queria, só que ele fazia sempre. Você já viu algum jogador pôr de dedo na cara do Ronaldinho? Os caras faziam falta nele e levantavam ele, porque ele fazia independente do resultado, independente do placar, independente do adversário. O problema pro atleta é, tá 3-0, agora eu vou fazer um negócio. Mas nunca fiz quando tá 0-0. Aí os caras vão ficar putos. Tô jogando contra o último colocado aqui no Maracanã com 90 mil pessoas, tá 5-0. Aí o cara vai ficar puto. Agora, se o cara fizer sempre, por exemplo, é o meu estilo de jogo desde que eu nasci, é meu instinto. É o instinto do Ronaldinho. Então as pessoas entendem que a gente joga daquela maneira. Quantos vídeos eu tenho dando chapéu, parando a bola em cima da linha da defesa, parando a bola no peito, perdendo de 2-0. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a seleção brasileira, mais diferente do último vídeo. Hoje eu vou falar um pouco mais. A seleção brasileira, que daqui a pouco vai jogar contra a Inglaterra, eu vou dar um palpitezinho aqui que não sei se vai dar certo não, porque o vídeo está sendo gravado antes do jogo, nesse exato momento, sendo às 14h27 que eu estou gravando o áudio, pelo menos. E tal. Eu vou falar um pouco que o meu palpite vai ser, ou vai ser uns 3-2 ou uns 3-1, porque eu acho que a seleção, eu não sei como vai ser a seleção comandada pelo... Como que é? Pelo Dorival Júnior, então eu acredito que seja um jogo até que interessante de se assistir, mas não sei. Acredito que a Inglaterra ganhe, mas não acho que agora vai ser mais por goleada, beleza? Então, bora começar. Há um tempo atrás, tinha muita gente falando em vídeos ou falando até em redes sociais que a gente poderia estar presenciando a pior ou a geração mais fraca do Brasil, com uma escalação com jogadores horríveis ou jogadores horrorosos que não tem nível para jogar numa seleção que é 5 vezes campeão do mundo. A escalação provável provavelmente vai ser com o Bento no gol, jogador do Atlético Paranaense, Fabrício Bruno e Beraldo, jogador do PSG e do Flamengo, na zaga, lateral direito, que seria o Danilo, da Juventus, o Edel, que seria o lateral esquerdo. Um meio campo com Paquetá, João Gomes e Guimarães, provavelmente. Um ataque com Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. Eu achei totalmente diferente da minha escalação que eu faria, pois eu acho que os laterais não estão em um bom nível atualmente, mas por isso colocarei 3 zagueiros. Mas já que essa foi a provável escalação feita, eu acho que eu vou falar um pouco. Eu vou colocar alguns fatos aqui sobre a nossa geração brasileira. Temos uns jogadores principais de alguns clubes do mundo. O jogador principal do Real Madrid, Vinícius Júnior. A dupla de ataque, que daqui a um tempo provavelmente vai ser o trio, que nesse caso do maior clube do mundo, que é o Real Madrid, de Vinícius Júnior e o Rodrigo. E daqui a pouco será o trio com o Endrick junto com o Vinícius Júnior e o Rodrigo.
A gente tem um lateral direito que joga muito na futebol italiano pela Juventus. Nós tem uns zagueiros que será um dos principais, um dos melhores na Itália, nesse caso, que é o Bremer. Tá jogando muito. Um zagueiro promessa que tem grande potencial no PSG e provavelmente daqui a um tempo em outros clubes, que já está chegando voando em outros lugares aí pelo próprio PSG. A gente tem os principais meio-campo da Premier League, que é o Douglas Luiz e o Bruno Guimarães, que estão sendo vistos pelo Manchester City, junto com o principal meio-campista do West Ham, camisa 10, que está sendo buscado pelo Manchester City, que não só já estava sendo buscado antes, só que não foi porque estava sendo investigado por um esquema de apostas. Então é isso. A gente tem o volante do Newcastle, o Bruno Guimarães, que está dominando o futebol inglês, e foi comprado pelo City, e daqui a um tempo acho que ele já vai, não sei se vai esse ano ainda não. A gente tem o comandante do meio campo do Aston Villa, que chegou voando na Premier League pelo Wolfsburg, eu acho que era, não lembro qual que era. E já chegou muito bem, agora está no Aston Villa, está jogando muito. Temos o Paquetá, que é o principal jogador do West Ham, que está jogando muito. E é isso, por enquanto. Mas a gente tem o Newcastle, que agora há boato que o Paquetá e o Bruno Guimarães estão indo pro Manchester City, não sei. Mas também tem o fato que o Paquetá estava sendo buscado pelo City e há um boato que estão falando que ele vai também ou pro Real Madrid, que está querendo buscar ele. Não sei como que vai ser ou não. Mas a gente também tem dois dos melhores goleiros da Premier League, que é a liga mais forte da atualidade, pelo menos eu acredito, que é o Alisson e o Ederson. O Ederson, eu acredito que ele provavelmente entrou agora pros ídolos do Manchester City, porque o cara jogou muito na final, defendeu alguns chutes e jogou muito. Antes da final também, todos os jogos estava jogando bem. E temos o Alisson, que é idolatrado pela torcida do Liverpool, e eu acredito que seja um ídolo da torcida do Liverpool, não sei, mas eu acho que sim. Então temos goleiros bons. E temos muitos jogadores que não jogam em times grandes, como Real Madrid, ou Bayern de Munique, ou Liverpool, ou outros clubes por aí. Mas a gente tem alguns jogadores que não jogam nesses clubes grandes, mas jogam em alguns clubes relevantes, menores, mas que são os principais do seu time, como é o próprio exemplo do Douglas Luiz, Paquetá e o Bruno Guimarães que eu falei. São jogadores que jogam em um time pequeno, não pequeno, é pequeno, mas um time menos relevante que você vê, tipo o Liverpool, o Arsenal e etc., mas eles são os principais jogadores desse time. Ainda eles indo pro City ou não, o City ainda não é um time que é grande. Ele é um time forte, mas ainda não se consagrou grande. Mas tá. Então a gente tem, além do fato que a gente tem muitas estrelas do futebol mundial, como o próprio Beraldo, que está jogando muito, acredito que logo vai para um time grande. Militão, que está lesionado, mas também joga muito. Bremer, que é o zagueiraço, tá sem jogar muito lá na Itália. A gente tem nos laterais o Danilo, que acredito que ainda consegue voltar a jogar bem na seleção, mas não sei. O nosso próprio meio campo com o Paquetá. O Neymar Júnior, que eu ainda tô meio indeciso de como vai ser depois de ele voltar da lesão, mas não sei como que vai ser então ou não. O próprio Guimarães e o Douglas Luiz que eu falei. E no ataque a gente tem Endrick, Martinelli, Vinícius Júnior, Rodrigo e o Rafinha, que são jogadores incríveis para a nossa seleção, grandes estrelas do futebol mundial. Que se separar desses quatro que eu falei, um joga no Arsenal, dois jogam no Real Madrid, um joga no Palmeiras, mas vai ir pro Real Madrid, já foi confirmado isso, e outro joga no Barcelona. Ou seja, jogam em times relevantes e grandes. Que então eu acredito que a geração em si não é fraca, não é uma geração fraca. Só que, porém, a gente tem que parar a pensar que o futebol mudou. E hoje em dia você não vê tantos jogadores driblando, mas isso é o assunto que eu falei lá no Futebol Art. Então se quiser dar uma olhada, vai lá. O que eu estou falando é que o problema é que muitos desses jogadores não estão jogando em alto nível na seleção. Como eu já dei em outro vídeo, o próprio Paquetá, o Bruno Guimarães até que jogou bem em um jogo, mas não sei se não conseguiu se encaixar ainda 100%, mas acredito que vai. Douglas Luiz, Beraldo e Fabrício Bruno temos que ver hoje, então tomara que dê bom. O Bento vai jogar hoje, tomara que cate muito. Não sei como que ele vai ir ou não, mas espero que sim. E temos um ataque, temos dois jogadores que são bons no seu clube, que é o Rafinha e o Vinícius Júnior, mas na seleção não consegue repetir mesmo estilo de jogo, não consegue jogar tão bem quanto. E no ataque temos Rodrigo, que joga muito,
e na seleção consegue repetir um pouco do que ele faz no Real Madrid. As únicas coisas que eu mudaria nessa seleção, trocaria o... Eu tentaria convocar gente do próprio Brasil, que eu já falei que eu acho que o Léo Jardim merecia, só que ele foi convocado só em troca do Ederson, que foi lesionado. Eu convocaria um jogador que ano passado jogou muito e esse ano ainda tá jogando muito, que pode ser meio que uma discussão, mas é o próprio Alan Patrick do Internacional e o André do Fluminense. Esses são jogadores que eu tentaria trazer para a seleção que jogam aqui no Brasil. Eu acho que são nomes interessantes para jogar. Mas também tem alguns jogadores que eu acho que eles deveriam dar oportunidade. Que eu acho que, por exemplo, se o Martinelli não deveria estar lesionado, eu acho que ele deveria estar no lugar do Vini Júnior. Porque toda vez que ele jogou bem. E eu acredito que na seleção ele jogue melhor que o Vinícius Júnior. E etc. Eu tentaria dar uma chance para algum atacante. Eu tentaria tirar o Rafinha e colocar o Rodrigo na ponta direita. E eu tentaria dar, por exemplo, achar alguém que se encaixe no meio campo, no ataque principal. Como aquele Savinho que tá jogando muito. Eu quero ver se ele vai jogar bem na seleção ou não. Então a gente vai ter que esperar para ver como que vai ser, né? Porque eu não sei nada. Mas espero que sim, né? Porque temos alguns atacantes que podem se dar bom ou não na seleção. Que, por exemplo, eu falei que o Savinho, mas também tem o Richarlison, que agora está um pouquinho melhor. E voltou um pouco meio que seu auge. Pode ser que ele consiga voltar a marcar pela seleção brasileira. Mas tem alguns jogadores que eu queria também ver, por exemplo, jogando no bagulho. Que era o Pablo Maia, que eu queria ver se ele vai jogar bem. Que eu achei interessante. O Andrés Pereira, que acho que foi convocado, acho que pro meio campo. E tirando isso, o único que eu queria ver daí seria o Ian Couto, que o único jogo que ele jogou de titular, ele jogou muito bem. E não tinha o que falar. Claro, eu acho que esse jogo vai ser difícil, porque vai ser um jogo importantíssimo, praticamente, porque a gente vai jogar com uma seleção muito forte. A gente vai ver com o Dorival Júnior, então, porque não tem como reclamar do trabalho do Dorival Júnior nesses 2 jogos contra a seleção, porque o primeiro jogo vai ser com uma seleção fortíssima, e o segundo jogo vai ser contra a Espanha, que tem uma seleção forte, mas perdeu o último jogo, então não sei se eu posso falar tanto assim, mas ainda tem uma seleção forte. Então, temos que ver. Eu acho que ainda mais que vai ser um jogo difícil, porque vai ser um dos únicos jogos que a gente vai jogar sem o Neymar, que pra quem não sabe, o Neymar praticamente carrega a seleção brasileira há anos, porque como eu mostrou um pouco no vídeo no início, a gente não tem um jogador que consiga ajudar. Se um jogador for ajudado, ele ajuda o time inteiro. Se um jogador não for ajudado, não tem como ele ajudar um jogador que não ajuda. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Eu falei um pouco sobre a seleção brasileira aqui. E é isso. Falei, falou e fui. Tchau.